Olá! Quando eu estudei medicina, e isso foi lá pelos anos 60, entre 1965 e 1970, nós falávamos na psiquiatria em doença mental e doente mental. Isto queria dizer que alguém havia perdido as suas possibilidades, a sua capacidade de se organizar, de dirigir sua vida. Essas pessoas eram tidas como loucas na medida em que elas ouviam coisas que ninguém mais ouvia, ou que via, ou que imaginava coisas, ou que se sentia muito perseguidas, ou que esvaziava completamente os seus sentimentos, e se chamava essas pessoas de doentes mentais. Isso transtornava muito, transtornava a família, que não sabia o que fazer, porque se era uma apendicite, já se sabia, internava a pessoa, o médico cirurgião operava, tirava o apêndice ruim, jogava fora e a pessoa ficava boa. Com o transtorno mental, e aí nós mudamos de nome, mais recentemente, as coisas não se passam assim. Assusta o transtorno mental, que nós chamávamos de doença mental, assusta pela incompreensão, assusta pelo desconhecido, pelo não saber o que fazer, pelo medo que se tem do portador de um transtorno mental, pela incompreensibilidade do que se passa com o outro, que se torna uma pessoa, um ser diferente. E desse modo, a medicina, particularmente a psiquiatria, sempre excluiu, empurrou essas pessoas para longe do convívio social, para se livrar deste mal que transtorna tanto e que é tão assustador. E assim, os hospitais psiquiátricos foram sempre lugares onde homens e mulheres foram abandonados à sua própria sorte, eu diria, abandonados à sua própria loucura. Mas, ora, é preciso pensar que algumas pessoas portadoras, então, de transtorno mental, além de perturbar as suas famílias, os seus próximos, algumas vivem no mais completo abandono, em situação de rua. Então há uma dupla questão aí: o transtorno mental e o abandono, a rua, o não ter para onde ir. E eu então tenho pensado um tanto nos loucos de rua. Cheguei a propor uma vez que nós deveríamos ter uma espécie de consultório para os loucos de rua, onde os técnicos iriam para as ruas, ver essas pessoas, conversar com elas, se aproximar delas, porque elas padecem de duas condições absolutamente difíceis. Uma, o transtorno mental, e a outra, o abandono nas ruas, o não ter quem lhe cuide da sua doença, do seu sofrimento. Portanto, eu penso que nós precisamos, neste momento atual, mais do que antes, sobretudo agora que vivemos esta pandemia e não sabemos quanto tempo vai durar, nós temos um terceiro elemento que nos chama a atenção e que nos convoca a cuidar das pessoas em situação de rua, sobretudo aqui eu me refiro àquelas portadoras de transtorno mental. Em lugar de ter uma resposta, eu tenho uma pergunta: o que tem sido feito aqui e em outros lugares para e com as pessoas que vivem nas ruas portadoras de transtorno mental? Precisamos pensar nesta gente.